Meu amigo, eu tive um sonho muito estranho agora à tarde. Agora há pouco, tava dormindo e me acordei e veio, né, toda a imagem do sonho, toda a história do sonho. Tenho certeza de que quando eu falei que estava dormindo à tarde, os jogadores de plantão começaram a me condenar, né, porque essas pessoas são perfeitas. Oxi, o quê? É isso aí, me tá passando mal, é? Você não tem vergonha não, seu infame. Vai trabalhar, rapaz. Capinar um lote. E os meus sonhos são assim, são bem emblemáticos. O que é isso? É quando você sonha e não consegue esquecer de nenhum detalhe do sonho. E os meus sonhos eles são tão realistas, cara, que, por exemplo, se eu estiver caindo, se eu estiver batendo a cabeça em algum lugar, eu vou sentir a dor. É muito realista os meus sonhos, pô. E aí, esse sonho ele acontecia na rua Aldísio Pinheiro. Pra quem mora no Rio de Jorge, conhece essa rua. Tipo, foi naquele setor, naquela região de ladeira, né? Aquela região de ladeira. Para quem vem da Vacaria é subida e para quem vem da Unitêxtil é descida. Acontecia naquele período o sonho. O que é bizarro é que nesse sonho tinha um zumbi. Um zumbi. Olha que loucura, cara. Nem pensando em zumbi eu tava. E o ambiente do sonho, ele remete a uma época antiga. Não é como se eu estivesse vivendo na época atual. Por que eu digo isso? Porque eu não notava aspectos de evolução, por exemplo, né? Na arquitetura das casas, da rua, o Pinheiro. É como se eu estivesse realmente na época antiga. O ambiente do sonho, a atmosfera, era completamente na tonalidade amarela. Como essa que eu vou mostrar agora. Eu vou estalar os dedos e o vídeo vai ficar amarelo. Vamos lá. Era desse jeito o sonho, pô. O tempo todo nessa tonalidade. É um sonho curto, né? Pode ter algum significado. E também pode não ter. Não importa. De qualquer maneira, eu estou postando e pode servir como entretenimento para algumas pessoas. E para outras pode ter um significado mais sério. Então alguém vai se identificar, não é? Nesse sonho, eu via a minha irmã descendo, aquela minha irmã sunamita mais velha, descendo a rua Aldísio Pinheiro, numa charrete, cara. Numa charrete antiga, daquela de madeira, montada num cavalo. Ela vinha conduzindo o cavalo. Caralho, a minha irmã nunca, eu tenho certeza disso, ela nunca subiu em cima do cavalo. Pelo amor de Deus, eu não tenho uma fazenda. Meu pai nunca teve uma fazenda, minha mãe não tem uma fazenda. Então, de onde é que surgiu essa a imaginação da minha irmã em cima de um cavalo? Então pronto. E ela estava vestindo um vestido preto que vinha com a argola até aqui, ó. É vestido mesmo da época medieval. E aí ela me via, né? Ela estava acertando o arreio no cavalo, né? Para o cavalo parar. E aí ela dizia: "E aí, Lipe, como é que tá?" Aí o menino: "O que é que tá fazendo em cima desse cavalo? O que é que tá fazendo em cima desse cavalo aí, pai? Que loucura é essa aí?" Aí não, tô só passeando. Aí então eu vou te acompanhar. Eu dizia: "Eu vou te acompanhar." Aí eu subia no batente da charrete e me segurava na parte, digamos, de marquise, né? Na borda de marquise da charrete. E aí a minha irmã dava sequência, né? Tocava o cavalo e a gente ia caminhando. De repente, o cavalo se assustava com alguma coisa, cara. Ele parou o cavalo e o cavalo, de repente, ele virou a cabeça, virou pro lado. E no que ele, que o cavalo tem um pescoço longo, né? No que ele virou, ele conseguiu alcançar a minha cabeça e mordeu a minha cabeça, cara, o cavalo. O cavalo tem uns dentes grandes, né? O cavalo tem uns dentes bem. Então eu senti a dor, cara, na hora que ele mordia o cavalo. Aí eu, meu Deus do céu, que bicho louco. Por que ele fez isso, esse maluco? Aí eu olhava para o ambiente e olhava para trás da charrete. Eu via um zumbi, cara. Tinha um zumbi perseguindo a charrete. E eu não percebia, nem minha irmã, mas o cavalo tinha percebido. Pra resumir, no final do sonho, o zumbi, de tanto correr atrás da gente, ele alcançava a gente. E aí ele pulava e se agarrava na parte de baixo da charrete, cara. E começava a escalar, né, pra ver se alcançava a mim e a minha irmã. Aí pronto, cara, eu me desesperei, gritei pra minha irmã: "Sunamita, acelera", pra ver se no movimento, na corrida, né, a desgraça da criatura caía e a gente se livrava, né. Mas não, o bicho tava determinado, cara, tava seguro e determinado a alcançar a gente. Aí eu pensei: vou ter que encarar esse troço aí, ver se entrar em luta com o zumbi. É um bicho bizarro, 2 metros de altura, muito mais forte do que eu, apesar de o zumbi ter uma aparência debilitada, né, mas a gente sabe que a intenção deles é comer carne, né. Essa é a característica do zumbi, né, não tem outra obsessão dessa criatura por carne. O que eu fazia? Eu tava na parte de cima da charrete e eu olhava pra baixo e tentava acertar a cabeça do bicho com os pés, cara. Eu ficava chutando, né? Solta, filha da... Chutava e o bicho não soltava, não largava, continuava subindo. Aí no finalzinho, que é o que ficou marcante pra mim, eu tentava empurrar a cabeça dele com as mãos assim, ó. Sai, vai cair, você vai cair. Aí o bicho pegava a minha mão, essa parte aqui das costas,
que não tinha unhas, cara. Era só a falange dos dedos. Não tinha mais carne, era só a falange dos dedos do zumbi se entranhando na minha carne, cara. Eu sentia os 4 dedos aqui, ó, nas costas das mãos, entrando. Como eu falei, os meus sonhos até sentir, eu sinto, cara, as coisas. Bom, esse sonho me fez lembrar de um tema muito polêmico, que alguns levam na brincadeira, mas outros levam muito a sério, que é o meu caso. Cara, eu acredito que um dia isso vai acontecer na humanidade, que é o tal do apocalipse zumbi. Não sei como isso vai acontecer, se é de forma deliberada, né, vão liberar um vírus na humanidade, ou se por acidente vão criar esse vírus no laboratório e toda a humanidade vai ser infectada. Só sei que tem respaldo bíblico para isso, cara. Não sei se você conhece uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, vai aparecer aí para você no vídeo, que fala o seguinte: naqueles dias os homens buscaram a morte, não acharão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. É a minha interpretação dessa passagem, cara. Eu não consigo ver outra coisa. Se você vê outra informação dentro desse texto aí, fica à vontade, dê a sua opinião no chat, né? Eu vou respeitar. Mas o que eu interpretei foi literalmente a situação de um zumbi. Essa passagem está descrevendo um morto-vivo, cara. A pessoa tenta morrer, mas não consegue morrer. Ela continua viva, só que sem consciência. No caso, é o caso do zumbi. Ele é um vivo morto. Apenas o cérebro funciona, mas todo o corpo está morto, né? Em decomposição. O cérebro fica desejando, fazendo o corpo desejar comer carne. Então, é a situação de um zumbi. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, me siga, né? E toda vez que eu tiver sonhos desse tipo, cara, tipo filme, né? Parece um filme de ação, sonho. Eu vou fazer questão de compartilhar com vocês. Tá bom? Tamo junto e tchau.